Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Ubirajara. Eu faço parte do projeto de pesquisa e extensão chamado O Uso do GeoGebra para a Construção de Jogos Digitais e Resolução de Problemas em Combinatória, que é um projeto vinculado ao curso Jogos em Matemática da Unirio. Recentemente, a professora Luzia Tonon Martarelli disponibilizou 5 aulas de combinatória com resolução de problemas que envolve o jogo da senha. Para a produção destas aulas, ela necessitava organizar uma apresentação de slides, e nós resolvemos simular esta apresentação no GeoGebra. Nosso intuito é explorar, tanto quanto formos capazes, os recursos do GeoGebra, e a partir deste momento mostraremos como ocorreu esta simulação. Vem comigo! Nós vamos agora tentar explicar para vocês como nós simulamos, uma apresentação de slides dentro do GeoGebra, tá? Nós vamos utilizar um fundo que a gente já preparou, tá aqui. Vocês vão escolher aí a imagem de fundo de vocês, ok? Vou redimensionar essa imagem para que ela caiba cobrindo todo o fundo aqui, correto? A gente reposiciona. Acho que aqui tá legal, tá? Clica com o botão direito do mouse, acessa propriedades, né? E vamos marcar essa caixa aqui, imagem de fundo, beleza? Então a imagem já está aí. Vocês precisam entender que todos os elementos que irão compor o nosso projeto, todos eles estarão sempre nessa janela de visualização, tá? Bom, vamos pensar como área de trabalho, tá? Essa área toda aqui. Eles sempre estarão aqui, tá? O que vai acontecer é o seguinte, tá? Para poder simular cada slide, né? Nós vamos criar uma condição para que determinados elementos que compõem o slide 1, eles apareçam somente nesse momento, o slide 2 e assim sucessivamente, tá? Então nós vamos precisar criar uma variável booleana aqui de referência, a igual a 0, ok? Deixa eu abrir a janela de álgebra para vocês irem acompanhando aqui, tá? Esses dois pontos são os pontos âncora da imagem de fundo que nós criamos aqui, tá? A imagem de fundo é essa, figura 1, né? E a variável booleana a igual a 0 está aqui, tá? Então, deixa eu até fazer o seguinte, para a gente... Depois eu vou excluir, tá? Esse texto aqui eu vou excluir, só para... Vocês vão entender depois, tá? Então, eu vou criar o primeiro texto aqui, né? Aula 02, dou um OK, tecla ESC para selecionar a ferramenta mover, botão direito, acessa propriedades. Eu já fiz isso aqui previamente, eu personalizei esse texto no tamanho 500, tá? E vou colocar em negrito. Aí eu vou estar posicionando o texto mais ou menos por aqui, tá ok? Vou digitar um novo texto. Esse texto eu acho que esse texto foi 350, negrito, exatamente. Vou descer um pouco aqui, Vou trazer mais duas imagens, que são ProEx e Unirio.
Beleza. Rio, eu vou aumentar um pouco essa imagem. E o ProX. Vou fazer o seguinte, para poder alinhar essas duas imagens direitinho aqui, eu vou criar uma reta aqui de referência, tá? Y igual a 5.5, tá? Só para posicionar essas imagens aqui, tá? Assim, mais ou menos, ok? Agora eu já posso estar excluindo essa reta. Esses 4 pontos aqui, que são os pontos âncoras dessas duas imagens, eu vou estar ocultando, tá? É isso, tá? Então repara que o A está igual a zero, então, esqueci aqui, eu tenho que criar um botão, tá? A princípio, eu vou colocar o seguinte comando nesse botão, tá? A igual a mais 1. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe, tá? Lá no final, eu vou alterar esse comando aqui. Por quê? Porque, a princípio, eu não sei quantos slides o nosso projeto terá. Então, eu faço esse A variar, por enquanto, indefinidamente, a cada clique, tá? E quando eu terminar meu projeto, eu vejo o último valor do A e vou limitar esse comando aqui sobre esse último valor, de tal maneira que o último clique no botão ele retorne a zero, reiniciando a apresentação, tá? Então, o botão está criado, vou dar um ESC aqui, e vocês percebam que toda vez que eu clicar nesse botão, o valor do A vai ser acrescentado em uma unidade, tá? Olha lá, tá ok? Então, deixa eu abrir a janela de álgebra aqui e forçar um pouquinho, trazer esse valor para zero novamente aqui, tá? Para a gente começar a trabalhar. Então, o que acontece? Esses dois textos, eles estarão visíveis. Deixa eu fixá-los, tá? Descrição vou desativar, desmarcar, permitir seleção, e aqui em condição para exibir objetos na guia avançado, tá? Ele vai ser A igual a zero, tá? Tem que ser igual, tá, gente? Aí quando vocês teclarem Enter, eles vão confirmar, né? Então o que acontece? Esses dois textos estarão disponíveis somente quando o valor de A for zero, tá? E essas duas imagens, deixa eu marcar aqui as mesmas coisas, desmarcar aqui, desativar, fixar objeto. Agora aqui na condição para exibir objetos, essas duas imagens elas estarão disponíveis quando o A for zero e quando o A for 1. Então a condição que nós vamos criar ali é A menor ou igual a 1, tá? Percebam que agora quando eu clicar no botão, o valor do A passa para 1, os dois textos vão sumir, permanecendo somente as duas imagens, tá? Agora, no segundo slide, nós vamos trazer aqui, né? Aqui jogos e matemática, tá? Deixa eu posicionar essa imagem aqui. Esses dois pontos ficarão ocultos, certo? Vou criar um novo texto. É, 500 aqui também, negrito, tá ok? Posicioná-lo aqui. Vou criar outro texto. Também 500, negrito, e vou posicioná-lo aqui. Vou selecionar esses três elementos
acessar as propriedades, fixá-los, desativar a descrição, desmarcar, permitir seleção em condição para exibir objetos da guia avançado. Percebam que A igual a 1, tá? Então, agora o que acontece, né? Essas duas imagens aqui, eu já havia criado a condição que A era menor ou igual a 1. E agora, esses três elementos, eu coloquei a condição que A é igual a 1. Então, quando eu clicar no botão aqui, o A vai passar para 2 e vai limpar toda a tela. Beleza? Beleza, né? Nosso próximo elemento vai ser... sim. A imagem aqui, né, da nossa equipe, né? Então, esse próximo slide, ele vai ser esse aqui. Bom, aqui é a nossa professora Luzia, nosso amigo Fernando, o Brendo e eu, ok? Eu vou ocultar esses pontos, tá? Acessar propriedades, desmarcar, desativar, fixar e a condição aqui. Agora vocês estão entendendo que senão antes eu estava toda hora acessando a janela de propriedades que eu não lembrava o valor da A, né? Então aqui é A igual a 2, tecla Enter, tá? A gente já pode avançar, né? O próximo elemento aqui será um novo texto. Vou dar uma quebra de linha aqui. Eu vou tentar centralizar aqui, dar um OK. Acessar propriedades. Esse texto aqui, gente, eu acho que ele ficou legal com 350. Negrito. Isso aí. Posicioná-lo aqui. Acesso a propriedades. Guia básico, fixar objetos. Guia avançado, desmarca, permitir seleção. Desativa a descrição. E a condição aqui, A igual a 3. Tá? Vamos avançar. Nosso próximo slide, ele vai ter a imagem que o nosso amigo Brendo preparou durante a nossa reunião. Ele foi resolvendo a questão na mesa dele, tá? Deu um print para a gente anexar aquela imagem, né, da evolução do nosso trabalho aqui no arquivo, tá? Então, esse será o nosso próximo slide. Vou desmarcar, ocultar esses dois pontos, acesso a propriedades. Deixa eu explicar, né, porque sempre eu tiro essa opção aqui, permitir seleção, né, porque como a gente está trabalhando no GeoGebra, pode acontecer de alguém, né, selecionar a imagem, o texto, tá? E tirar de posição. Por isso que a gente sempre desmarca essa posição, a gente desativa a descrição, porque quando o mouse passar aqui, ele não dá informação do que é o objeto, tá? Na guia básica a gente fixa esse objeto na posição em que ele está. Então aqui a condição para exibir essa imagem vai ser A igual a 4, tá ok? Então vamos seguir adiante. Nosso próximo slide, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que eu estava preparando esse vídeo para explicar, então esse vídeo ficou enorme, tá? Então eu resolvi dar um print, né, dos elementos e importar tudo como se fosse uma imagem, tá? Mas nós fizemos esse e os outros slides na mão, digitando, então demorou bastante, tá?
Então eu vou importar todo o elemento, tá? Tá aqui. Eu coloquei como um, tá? Deixa eu fechar isso aqui, tá? Então é isso aqui. Deixa eu até redimensionar um pouco aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Pera aí. Acho que aqui tá bom. Diminuir um pouquinho mais. Só mais um pontinho aqui. Tá. Acho que aqui tá bom. Deixa eu tirar essa. Tá vendo? Não ficou legal porque é uma imagem, tá? Mas o que acontece é que tava demorando demais para criar. Isso aqui, né, é um texto, essas canetinhas são figuras. A gente tinha que criar o texto já com espaçamento suficiente para poder depois colocar cada canetinha dessa por cima, tá posicionando. Eu criava uma reta aqui, suporte aqui para poder alinhar todas essas canetinhas. Quer dizer, para o nosso trabalho ficou bom, tá? Mas para poder estar criando esse vídeo aqui e explicando a vocês, né, o processo de estar simulando essa apresentação aqui dentro do GeoGebra, ficou inviável. Então, peço desculpa a vocês aí por conta disso. Não, vai ficar um pouco diferente, né? Porque o que vocês estão vendo aqui, eu vou esconder o eixo, então assim, né? Tem essa inconveniência aqui, tá? Mas vamos lá. Condição para exibir aqui, eu vou estar fixando, né, essa imagem. E aqui é A igual a 5, tá? Vamos adiante. Todas, né? Essa aqui também foi outra, tá? Então, isso tudo que vai aparecer aqui, a gente criou digitando, tá? Esses são textos, só que eu resolvi importar como imagem para poder diminuir o tempo do vídeo aqui, tá? Eu acho que o importante aqui é vocês entenderem essa ideia, né, de trabalhar com apresentação dentro do GeoGebra, tá ok? Então vamos seguir adiante. Propriedades, desmarca, desativa, na guia básico fixa o objeto, volta aqui para avançado, A igual a 6, tá? Vamos em frente. O próximo também foi outro print, né? Aqui, isso aqui, certo? Propriedades, desmarca. É, vejam bem, né, pessoal? Sempre aqui é a mesma coisa, tá? A guia avançado, você desmarca, permitir seleção, a descrição você desativa, né? Aqui você coloca já a condição aqui, que é A igual a 7 para esse slide, tecla Enter, tá? E na guia básico você fixa o objeto, tá? Vamos avançar. Aqui é A igual a 8.
E o último slide, né? Ele aqui são os links, certo? Esse aqui é o último slide, beleza? A igual a 9, guia básico, fixar objeto. Gente, agora como eu falei com vocês, tá? Deixa eu abrir a janela de álgebra aqui, ó. Tá. A igual a 9. Por isso que eu trouxe esse texto para cá, tá? Eu trouxe esse valor como texto para a área aqui, para eu não ter que ficar toda hora abrindo a janela de álgebra, tá bom? E a sacada aqui é a seguinte. Vamos lá, ó. Eu já vou excluir esse texto aqui, tá? Não, deixa ele aí, porque senão quando eu criar os dois textos, um vai assumir esse valor de 1 aqui e o outro vai para 7. Então deixa esse texto aí. Eu vou criar dois textos. Para quê, pessoal? É o seguinte, tá? Esse botão aqui, tá? Ele vai assumir um nome quando A for menor que 9, tá? Ele vai assumir qual o nome que ele vai assumir aqui, né? Vou digitar o texto aqui agora, ó. Vai ser próximo, tá? Eu sempre estava criando os textos aqui com a ferramenta texto, mas você tem a opção de digitar aqui na caixa de entrada, né? Você digita o nome, né? Entre aspas dupla e tecla Enter, tá? Tá aqui, ó. Criou o texto aqui, tá? Eu não vou deixar ele exibido porque a única intenção é que esse botão, né, assuma a legenda que é esse texto, ou, né, ele vai assumir iniciar, ou então ele vai assumir essa legenda que é esse outro texto, tá? Então vamos lá, texto 7 e texto 8, né? Eu vou acessar propriedades aqui do botão, na guia programação, na aba ao clicar. Vocês lembram lá no início, né, que eu falei que iria alterar aqui porque eu não sabia a quantidade de slides, né, que o nosso projeto teria, né? Então, agora aqui sim, né? Eu vou alterar esse comando para quê, né? A igual a mais se, né? Abre parênteses. A for menor do que 9, vírgula, então, né? Definir legenda, abre parênteses, definir legenda de quem? Do botão 1, tá? Né? Aí, quando o A for menor que 9, ele vai definir a legenda do botão 1 para quê? Texto 7. Ele vai assumir né, o valor do texto 7, certo? Fecha parênteses. Se não, né? Se não, o que vai acontecer? Definir legenda de quem? Do botão 1, né? Botão 1, qual? Texto 8. Fecha parênteses, fecha. E é isso aí, pessoal, tá? Então, o que esse código aqui vai fazer, né? Vamos imaginar que o A está 0, né? Você vai clicando, ele vai somando 1, ele vai somando 1. Quando o A, até o A for 8, ele vai somando 1. Quando ele clicar novamente que o A for 9, o próximo clique, ao invés de somar 1, peraí, perdão. Essas coisas ao vivo acontecem, né? A igual a A mais se A for igual a 9, 1, perdão. Se A for igual a 9, 1. Se não, menos 9. Desculpa, tá? Ali é outra história. Então vou fechar aqui. O código tem esse aqui. Deixa eu pegar isso tudo para cá. Caramba.
Deixa eu dar um Ctrl C, apagar isso aqui, tá? É outra linha. Aqui é o seguinte, se, né, abre parênteses, A for menor do que 9, então agora sim, Ctrl V, tá? Peço desculpa a vocês aí. Mas vamos lá, tá? Aqui na primeira linha, né? Você vai clicando no botão, ele vai somando 1 até o A for igual a 8. Quando você dá o próximo clique, ele soma 1 e o A for 9, o próximo clique ele retorna 0, tá? E a linha de baixo, o código da linha de baixo é o seguinte, tá? Sempre que o A for menor do que 9, né, o botão vai assumir a legenda que é o texto 7, que é a palavra próximo. E quando o A for 9, ele vai assumir a legenda do texto 8, que é iniciar. Isso aqui é só uma sacada, tá? Só uma jogadinha para quê? Para dar a impressão de que mudou, né? A gente poderia criar um outro botão, mas assim, eu entendi o seguinte, que a gente conseguiria fazer essa jogada sem precisar criar outro botão, só dando essa falsa impressão que é outra coisa, mas não é, tá? Ele só está mudando a legenda. Então vamos conferir aqui, tá? Como é que ficou, tá? A princípio eu vou deixar ainda esse texto aqui só para vocês verem, tá? Olha lá, ó. O A tá 0, ó, percebam que a legenda mudou já aqui, tá? Eu vou clicando aqui, ó. O A é 1, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha agora, quando eu clicar aqui, que o A for para 9, essa legenda vai mudar, certo? Então tá aí. Aí quando você clica novamente, ele volta para o 0 e tudo reinicia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E vai seguindo aí o canal.